a atividade de motoboy, na forma como a gente conhece hoje, né, que é essa loucura que a gente vê o pessoal com a mochila do iFood, né, o Zé Delivery, né, dependendo da cidade, a gente vê mais ou menos, né, mas sim, a gente tem hoje um transporte que é feito pelos motoboys, que não era tão comum antigamente, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer essa correlação, tá? Daquilo que a gente sempre aprende em direito, né? Que é o fato, valor, norma. Fato, valor, norma. Né? A gente sempre aprende aí que o surgimento das leis vem a partir dessa tríade: fato, valor, norma. Acontece um fato no mundo jurídico, tá? Esse fato, quando a gente atribui um valor a esse fato, né? É necessário atribuir um valor a esse fato, então a gente tem uma norma para regulamentar esse fato, certo? Um grande exemplo disso, por exemplo, né, é a regulamentação das redes sociais, a regulamentação do direito à privacidade em razão aí das redes sociais e dessa loucura que a internet, né, proporciona para nós nos dias de hoje. Então, antigamente nós não tínhamos esse fato. Quando esse fato passa a existir e esse fato passa a ter um valor jurídico, né, foi necessário implementar uma norma para adequar essa questão dentro do nosso ordenamento. Então, fato, valor, norma. A partir de um fato, a gente dá um valor e a partir desse valor, a gente vai normatizar a questão. Com relação a atividade do motoboy, né? Já nesse início de aula, eu quero dizer que o legislador andou bem, né, ao definir a atividade de motoboy como uma atividade periculosa. Para fins trabalhistas, num primeiro momento, mas com uma intenção maior por trás disso. Mais uma vez, reforçando, nós não tínhamos, né, há poucos anos atrás, esse movimento aí de pessoas trabalhando com o uso de motocicletas, né? Utilizando a motocicleta como ferramenta de trabalho, tanto quanto a gente tem hoje. E essas pessoas não se aposentaram ainda, não é mesmo? Né? É mais difícil a gente encontrar hoje uma pessoa que tem 25 anos de atividade de motoboy. Por quê? Porque é um fato recente, tá? Só que, pelo volume, pela quantidade de motociclistas que fazem entregas, que usam a motocicleta como ferramenta de trabalho, pela quantidade do que a gente vê hoje, vocês acreditam que esse fato, né, vai ter um valor ainda maior lá na frente, daqui 5 anos, daqui 10 anos, certo? Quando essas pessoas começarem a buscar direitos previdenciários, direitos de aposentadoria, né? Então, sim, nesse momento em que essas pessoas começarem a atingir requisitos para se aposentar, aí sim a gente vai ver o quanto essa discussão que nós estamos tendo hoje é importante, é relevante. E começou, né? A gente já tem posicionamentos, justamente porque já começou a aparecer nos pedidos de aposentadoria, né? O reconhecimento do tempo especial em virtude da atividade de motociclista, de motoboy, de carteiro motorizado, né? O carteiro motorizado, pessoal, a gente tem bastante, né? Pedidos de reconhecimento de tempo especial para carteiros motorizados. Ah, professora, mas assim, atividade de motorista, você está falando que a gente vai reconhecer tempo especial pelo enquadramento da categoria profissional, né? Gente, nas aulas anteriores nós estudamos uma regra muito importante, que é a regra do tempus regit actum. O tempo rege o ato. Vamos aplicar as leis vigentes ao tempo da prestação do serviço para identificar se a atividade é especial ou não, certo? Antes de 1995, a gente tinha o enquadramento por categoria profissional, né? Ou então pela mera situação em que se comprova o efetivo exercício de uma atividade
cuja demanda ali, né, pressupõe um risco à integridade do trabalhador, tá? Isso acontecia antes de 95, como a gente já estudou, pelas regras de enquadramento de categoria profissional. Existe a categoria profissional de motoboy nos decretos lá de antigamente, pessoal? Não, não, certo? Não, vocês não vão encontrar a profissão de motoboy enquanto uma profissão que gera direito a reconhecimento de tempo especial, por enquadramento, né? Mas, além das atividades, nós temos os agentes nocivos e as condições que configuram essa nocividade para fins de reconhecimento da atividade especial, que estão também previstas nos decretos regulamentadores dessa matéria. É o caso, por exemplo, né, dos decretos que trazem, né, a atividade perigosa decorrente da exposição a produtos inflamáveis, por exemplo, né? Então, antes de 95, se havia exposição a um produto inflamável, a gente reconhecia o tempo especial por enquadramento do produto, aliás, da condição, né, de exposição a um produto inflamável. A periculosidade, né, ela sempre se foi identificada ao longo, né, dessas mudanças legislativas por alguns aspectos e condições da própria atividade. Então, é um pouco inerente à própria categoria profissional. Exemplo, periculosidade em razão do choque elétrico. Eletricistas, né? A gente sabe que é necessária a prova de que havia uma exposição a uma voltagem superior a 250 volts, né? Outra atividade, gente, vigilante. O vigilante que está em discussão, né? Nós estamos discutindo a natureza especial da atividade do vigilante em razão do quê? Periculosidade, certo? Inerente à própria profissão. O que se discute hoje no Supremo é a questão do porte de arma de fogo ou não, o que, ao meu ver, não afasta o risco da atividade, né? Estar ou não portando arma de fogo enquanto vigilante não vai diminuir o risco da profissão. Eu, inclusive, acho que o vigilante que não porta arma de fogo está sujeito a um risco pior ainda. Por quê? Porque ele não pode nem se defender. O ladrão que vai acessar o local que ele está vigiando não sabe que ele não tem uma arma. E pior, se ele souber que ele não tem arma, fica mais fácil ainda de atacá-lo, né? Então, eu acredito que a questão de portar ou não a arma não vai definir a periculosidade da atividade, mas vamos esperar o que o Supremo vai decidir sobre a questão do vigilante. Lembrando que nós estamos com os processos suspensos, aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à atividade do vigilante, né? Mas o que eu estou apenas trazendo nesse momento, nesse início de conversa, é que a periculosidade ela é inerente a outras profissões além da profissão de motoboy, que é a do eletricista, que é a do vigilante, que é a do frentista, né? Gente, nós vamos também ter uma aula exclusiva sobre o reconhecimento do tempo especial do frentista. Por quê? Porque é uma demanda muito grande, né? E porque muitos de vocês partem do pressuposto que o frentista ele tem tempo especial por conta da exposição a agentes químicos. Ah, porque ele inala gasolina, diesel, né? Ou porque ele troca óleo do carro e ele tem contato com produtos químicos. Tudo bem. Em algumas situações, você vai conseguir reconhecer tempo especial do frentista por exposição a produtos químicos. Mas os PPPs que nós estamos vendo atualmente vão trazer questões relacionadas à habitualidade de permanência ou ao uso do EPI eficaz que vão afastar a nocividade, né, daquela atividade do frentista por mera exposição a produtos químicos, tá? A gente estudou isso bastante nas duas aulas anteriores, que foram sobre agentes químicos
agentes cancerígenos, uso de EPI eficaz, habitualidade e permanência. Falamos sobre tudo isso. Então, se você compreendeu, né, que a prova do tempo especial precisa ser favorável ao seu cliente, você também sabe que quanto mais opções, né, de riscos houver naquela atividade, maior é a chance de você reconhecer aquele tempo como tempo especial. Então, se no meu caso, imaginem uma hipótese em que o frentista que chegou no seu escritório ele tem um PPP e um laudo desfavoráveis porque apresentam produtos químicos, mas não falam da permanência da exposição, ou dizem que ela é uma exposição ocasional e aí não tem tempo especial, ou então trazem o uso de EPIs eficazes que também vão afastar a nocividade do agente químico, né? E aí você já sabe, você que é meu aluno já sabe analisar o PPP e identificar, opa, esse PPP é desfavorável com relação aos produtos químicos, né? O que que eu posso fazer? Mesmo que o PPP e o laudo não falem nada sobre o risco de explosão, a atividade do frentista é especial por periculosidade. A periculosidade inerente ao risco de explosão, gente, nos postos de combustível. Esse risco de explosão, respondam para mim, atinge apenas o frentista? Não. Olha o pulo do gato. Atinge todo aquele que trabalhar num raio de até 7,5 metros, num raio de até 7,5 metros, contados a partir do local de armazenamento de combustível, né? No caso, os tanques, ou da própria bomba de abastecimento de combustível. Então, se a pessoa trabalha num raio de 7,5 metros de onde ficam armazenados os combustíveis naquele posto, essa pessoa está sujeita ao risco de explosão. Esse risco está na NR, norma regulamentadora 16, expressamente previsto, inclusive, com essa delimitação de área, tá? Então, gente, nós temos para frentistas e trabalhadores de postos de combustível a possibilidade de reconhecer tempo especial pela periculosidade da atividade e não apenas por exposição a produtos químicos, que é o que a maioria dos advogados observa quando vai ou quando pretende reconhecer tempo especial do frentista. E eu já vi vários casos de improcedências quando a prova apresentada é desfavorável, né? Seja porque o ruído era inferior, o ruído no posto de gasolina sempre vai ser inferior, sempre vai ser uns 70 decibéis, nunca vai ser um ruído alto, né? Até porque o ruído da média ponderada nunca vai ser muito alto. E os agentes químicos, a maioria vai trazer uma exposição intermitente ou ocasional e também o uso de EPI eficaz. Então, tudo isso afasta, né, a nocividade, afasta a possibilidade de reconhecer esse tempo especial. Mas a gente tem a carta na manga, que é a periculosidade, que pura e simplesmente existe pelo fato da pessoa trabalhar nesse raio de 7,5 metros a partir de onde ficam armazenados os combustíveis, né? Então, é um entendimento consolidado já está no anexo 16, né? Aliás, da NR, no anexo da NR 16, essa condição, e isso afeta todos aqueles que trabalham no posto, não apenas o frentista. Então, mais um exemplo, né, da periculosidade. Falei dos inflamáveis, falei da eletricidade, falei do vigilante, e eu quero falar agora, né, do risco em razão da atividade do motoboy.